Você já ouviu falar da doença celíaca? Ela vai muito além de não poder comer o glúten. E hoje eu atendi uma paciente aqui no meu consultório e que me fez ter a necessidade de gravar esse vídeo, porque ainda é difícil para as pessoas compreenderem o que de fato é a doença celíaca. Então, se você conhece alguém que desconfia que tem, ou se você convive com alguém que é celíaco, por favor, assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam compreender o que de fato é a doença celíaca. A doença celíaca é uma condição autoimune. Então isso significa que o corpo ele ataca a si mesmo quando o glúten, uma proteína presente no trigo, no centeio, na cevada, ele é ingerido. E é como se o seu sistema imunológico ele confundisse o glúten como um invasor perigoso. E na tentativa do corpo se defender, ele acaba destruindo aquelas vilosidades lá no intestino delgado, que são estruturas essenciais para a absorção, para a imunidade, para o bom funcionamento do nosso corpo. Quais são os sintomas que acabam acometendo esses pacientes? Eles vão muito além do intestino. É isso que é tão difícil na hora de diagnosticar a doença celíaca. Porque a doença celíaca, eu digo que ela é um camaleão. Então, cada pessoa acaba apresentando um sintoma diferente. Então, ela pode ter diarreia ou constipação crônica, distensão abdominal, gases, dor abdominal, um cansaço excessivo, irritabilidade, mudança de humor, perda de peso sem explicação, anemia, queda de cabelo, infertilidade, confusão mental, dores articulares, são sintomas que podem acometer as pessoas que têm a doença celíaca. Ou seja, nem sempre a doença celíaca ela vai aparecer com os sintomas clássicos. Cada pessoa vai apresentar de uma forma e muitas pessoas passam anos sofrendo e sem saber o que de fato é, qual é a causa real. Então, o diagnóstico da doença celíaca, ele é feito com exames específicos. Então, a gente vai fazer a sorologia e a biópsia do duodeno para fechar o diagnóstico. Então, na sorologia, a gente pede o anti-endomísio, a antitransglutaminase e a antigliadina. E a biópsia do duodeno vai fechar esse diagnóstico. Então, é importante que as pessoas não retirem glúten antes de fazer exatamente essa investigação, tá? Porque senão você pode ter um exame falso, um resultado falso negativo. Então, o tratamento em si, ele é fácil, mas ao mesmo tempo é muito difícil para os pacientes, porque o tratamento é exclusão completa do glúten. E não é somente da ingestão. Você tem que ter muito cuidado com a contaminação cruzada do ambiente. Então, por favor, não insistam para as pessoas comerem, porque isso tem a ver com a saúde deles, tá? Quando você insiste para esse paciente consumir, é porque você não compreende exatamente o que é a doença. Apesar de parecer ser simples, só tirar o glúten é muito difícil emocionalmente para esses pacientes. E se eles pudessem escolher, sem dúvida alguma, eles escolheriam poder comer. Então não é modinha, não é frescura, não é falta de educação. É necessidade de autocuidado. Então é fundamental o acompanhamento com o nutricionista para ele poder garantir uma alimentação saudável, nutritiva e segura, sem riscos ali escondidos. Mas o lar desse paciente também precisa ser o lugar seguro dele. Porque se dentro de casa ele não tem o apoio da família, se dentro de casa ele não tem pessoas que vai tornar esse processo um pouco mais leve para ele, torna esse processo ainda mais doloroso. E uma coisa que as pessoas não compreendem, acabou de ter a morte ali da Preta Gil com um câncer do colo retal super agressivo, e o tratamento da doença celíaca, quando não bem feito, ele pode levar a câncer de intestino. Ele é uma barreira, né? Porque a doença autoimune a gente precisa fazer com que ela entre em remissão. Ela silencia, você não tem cura, não existe a cura da doença celíaca, mas você consegue fazer com que esses anticorpos cheguem a normalizar e até a vilosidade do intestino ela passa a se regenerar. Mas esse paciente não pode ter nenhum tipo de contaminação cruzada. Então, não é frescura, não é modinha. É cuidado, é saúde.